aqui. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Mais uma quarta-feira nós estamos aqui para louvar ao Senhor, o único digno de receber toda a honra e toda a glória. E é nessa noite, a noite de clamarmos ao Senhor, é noite de voltarmos para o Senhor, é noite de nós nos rendermos ao Senhor. Então pode se chegar, pode já começar a compartilhar esse culto desta noite. Você pode abrir aí no Facebook, você tem a opção de abrir uma sala de vídeo, você também tem essa opção, compartilha, chama os seus amigos, chama os seus vizinhos para estarem junto conosco, louvando e agradecendo ao Senhor. Essa é a primeira quarta-feira do mês de maio, e vocês que têm nos acompanhado através das redes sociais, você tem visto que a nossa igreja ela está no movimento do mês da família, e os cultos das quartas-feiras serão voltados para as nossas famílias. Então você também já pode colocar os pedidos aí, como de costume que nós temos feito já nos nossos cultos, mas em especial nós vamos estar orando hoje pelas nossas famílias, pelas famílias que estão de luto, pelas famílias que estão com algum parente internado, com parentes em casa suspeitas do vírus e também de outras doenças, porque as outras doenças também continuam. A diabetes, a pressão alta, os problemas cardíacos, os problemas nos ossos. Então nós vamos estar orando pelo seu familiar, por sua casa, nesta noite. Então nessa noite, querida, é noite de louvar o Senhor, é noite de se render a Ele, é noite de se entregar a Ele. Nós vamos estar orando e logo após nós vamos começar com os momentos de louvores. Enquanto nós estamos louvando, daqui você louva daí da sua casa, você clama daí da sua casa, e nós vamos estar no mesmo espírito, clamando e intercedendo pelo nosso Pai. Deus, muito obrigada por esta noite, por louvar e agradecido seja o teu nome. Visita cada lar, Senhor Deus, neste momento, abraça cada coração. E nessa noite, Senhor Deus, começamos o culto desta noite nos rendendo a Ti, entregando tudo que temos. Pai, tudo que temos, tudo que somos é do Senhor. Seja adorado, Senhor. Visita cada família, Senhor. Visita cada coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é uma alegria continuar na presença do Senhor. Nós queremos incentivar você a chamar outras pessoas aí na sua casa, para orarmos juntos. O Senhor, assim como Ele formou a terra, criou o universo, Ele sustenta até hoje. O Senhor formou a família. É o Senhor quem sustenta a família, é o Senhor quem guarda a família. E nesse momento nós vamos clamar por nossas famílias. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 15, diz assim: a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. A igreja do Senhor, parte dela, se reúne nessa noite em nome de Jesus, para clamar ao Deus Todo-Poderoso. Vamos orar ao Senhor. Coloque seus pedidos aí. Se você ainda não se inscreveu, você coloque seu nome no relógio de oração, para estar orando conosco. Você não escolheu uma hora ainda para orar com a sua família, sua esposa, seus filhos, escolha um horário para orar conosco. Depois o pastor vai explicar melhor. Então vamos estar orando nesse momento. Clama ao Senhor conosco, em nome de Jesus. Amado Deus, querido Pai, Criador e sustentador de todas as coisas, o Senhor Deus, Criador do universo, Criador da terra, do mar e de tudo que neles há. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, que os sustenta, que os mantém. Em nome de Jesus, ó Deus, entramos ou continuamos na Tua presença para clamar, ó Deus, em famílias ao Senhor nesta noite. Oramos, ó Deus, por cada família que está nos acompanhando. Oramos, ó Pai, rogamos a Ti, no nome de Jesus, por cada família que colocou o seu pedido, aquela que não deu tempo de colocar, mas o Senhor sabe de todas as coisas, porque o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, onipotente. Nós, em nome de Jesus,
Santo tem trabalhado nos corações, tem falado às vidas, e que nessa noite, ao ouvirem a tua palavra, ao ouvirem teus louvores, teu Espírito Santo possa abrir olhos nessa noite, possa abrir ouvidos e corações, conceda-lhes vida para que eles compreendam o teu Evangelho, para que eles se arrependam dos seus pecados e se entreguem a Jesus. Senhor, nós consagramos nossas famílias a Ti, nós consagramos os impossíveis a Ti, nós consagramos, ó Deus, aqueles que estão enlutados a Ti, que perderam seus entes queridos, pessoas, ó Pai, que estão com seus parentes internados. A nossa esperança, Deus, não está na medicina, embora nós saibamos que o Senhor pode usar a medicina, o Senhor pode usar e o Senhor usa a ciência, mas acima disso está o teu poder, acima disso está o Senhor Todo-Poderoso. Por isso nós clamamos, Pai, conforta corações, consola corações. Visite os internados nessa noite, nos mais diversos hospitais desse Brasil, do nosso Rio de Janeiro. Tem misericórdia da nossa economia, tem misericórdia da nossa política, Senhor. Nós consagramos, nós entregamos tudo a Ti, porque nossa esperança está no Senhor. Oramos porque cremos, oramos no nome de Jesus, teus filhos, tua igreja reunida, crendo que o Senhor nos dará vitória, segundo a tua vontade e o teu querer. O teu querer é o melhor para nós, o teu querer é o melhor para o nosso casamento, o teu querer é o melhor para a nossa família, para o nosso trabalho, para aquilo que temos colocado diante do Senhor. Por isso, Deus, acalma corações nessa noite. Por isso, Deus, enche corações de alegria
Olá, irmãos e amigos da Igreja Batista Alvorada. É uma alegria estar com os irmãos novamente, amigos, e com essa oportunidade de você voluntariamente, de maneira ativa, aceita assistir aqui, cultuar conosco. Nós temos o Senhor por ele estar vivo. Nós estamos sensíveis às coisas que estão acontecendo, alguns pedidos de oração que foram colocados, nós vimos aí, o cunhado da irmã Márcia, eu quero que seja o irmão pastor Cristiano, nós estaremos orando, a sobrinha da irmã Zuleika, e alguns outros irmãos, que nós estamos orando pela vida de cada um. É um tempo de oração, nós não estamos confundidos nesse tempo, porque a igreja precisa estar atenta, a igreja precisa estar vigilante, o exército do Senhor precisa estar clamando ao Senhor para que a resposta do céu venha até nós. Então, nossa igreja está desenvolvendo algumas estratégias nesse tempo. Eu quero falar rapidamente com vocês sobre isso. A primeira estratégia é a estratégia de oração. A nossa igreja, desde o começo dessa pandemia, vem orando em propósito todos os dias às 21 horas, os irmãos nos seus lares com as suas famílias. Só que nós estamos estendendo esse projeto de oração com um relógio de oração em favor também das famílias. Então, os nossos irmãos da nossa igreja escolheram um horário e eles vão estar orando também pela nossa nação, também pela nossa questão de saúde, mas nós temos um desafio nesse tempo. Nós estaremos no mês de maio trabalhando esse tema da família. Então, estaremos intercedendo para que famílias sejam restauradas. Nós temos observado que os índices até de ocorrência de violência doméstica têm aumentado. Então, assim, a família tem sido muito afetada nesse tempo. Pessoas que não estavam acostumadas a conviver tanto com os filhos ali, então a família toda ainda preocupada com questões financeiras. Então, a família está precisando de oração. Se nós descansarmos a nossa atenção, a nossa vigilância, nós podemos sofrer no futuro. Nós não queremos perder essa oportunidade de estar orando com você também pelas famílias, pela restauração. Quantos de nós temos familiares que estão distantes do Senhor Jesus, e esse é o tempo de nós colocarmos esses familiares aos pés da cruz. Então nós queremos nesse tempo que você caminhe conosco. Nós estamos também com um propósito para casais, um propósito bem legal. A gente está se desafiando, eu e Camila, a gente está fazendo aí uma maratona de dicas para os casais, assim, são coisas leves, vídeos aí não chegam a um minuto e pouquinho, mas é para você poder dinamizar também o teu relacionamento. E esse tempo, além de ser um tempo de resguardar a saúde, ser um tempo de otimizar as coisas do coração também. Deus abençoe você, continue caminhando conosco, nós queremos caminhar com você. Também queria aproveitar esse momento para dizer para você que está nos escutando que você pode contar conosco. Há um grupo de irmãos que você pode estar enviando mensagem. Envia mensagem para o pastor que eu vou te direcionar para alguém, ou eu mesmo vou atender você. Não fique aí sozinho, se sentindo solitário, Procure alguém. E os irmãos da Igreja Batista Alvorada são pessoas com certeza que você pode estar procurando para que possam estar orando por você, mas também nesse momento se comunicando. A palavra dessa noite, ela tem a ver com família. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 24, versículo 15. E é uma palavra que o meu coração vem sendo desafiado em torno dela, e eu quero compartilhar com você. Josué, capítulo 24, versículo 5. Versículo 15. Assim diz a palavra do Senhor. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se aos deuses a quem vossos pais que estavam da além do rio, a quem de vossos pais que estavam
além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa cultuaremos ao Senhor. Eu gosto de uma outra versão que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você conhece esse texto? Você certamente já viu ele escrito em algum lugar. Lá na casa da minha avó, né, eu morei um tempo com ela, e é um texto também que ela sempre falava, então um texto que ele acha muita consonância no meu coração. Eu quero orar com você mais uma vez, pedindo ao Espírito Santo de Deus que abra o nosso coração para os ensinamentos que Ele tem nesse dia. Senhor, obrigado, Deus, pela oportunidade de estar na Tua presença. Obrigado, a Deus, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude a entender, ó Pai, os Teus princípios ao nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, eu sei que o Senhor pode fazer desse tempo um tempo de cura, Pai, um tempo de milagres, de visita, Deus, filhos do Senhor que estão preocupados nessa noite, com o primo, com o tio, ó Pai, com o pai, com o sobrinho, com um amigo, em nome de Jesus, vá dissipando, ó Pai, toda angústia, ó Deus, toda tristeza, que possa haver nos corações a paz que excede todo entendimento. Senhor, há coisas que nós podemos fazer e há coisas que nós não podemos fazer. Nós queremos clamar ao Senhor, para que o Senhor venha do alto, ó Deus, e haja com o Teu sobrenatural. Visita os profissionais de saúde nessa noite, em nome de Jesus, visita, ó Deus, nossos irmãos da segurança pública, nossos irmãos do comércio, Senhor, que a Tua proteção esteja com o Teu povo. Senhor, os leitos, ó Pai, estão preenchidos, as portas de muitos hospitais estão fechadas, mas as portas do céu estão abertas, ó Deus, para o Senhor liberar, ó Deus, poder e cura sobre o Teu povo. Nós clamamos ao Senhor, vem sarar a nossa terra, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Se você conhece a história do povo de Israel, você sabe que o povo viveu em muita oscilação. O Senhor foi muito benevolente. O começo do versículo 24, Josué vai falar para o povo o quanto que Deus tinha sido bom para com esse povo. Inclusive, no versículo 13, aproximadamente, a palavra do Senhor vai dizer que o povo de Israel, ele possuía uma terra que ele não trabalhou por ela, que ele colheu frutos que não plantou. E assim também, amados, nós precisamos entender que é assim conosco. Há bênçãos que nós não merecemos. Nós temos uma família e às vezes não merecemos. Às vezes, uma oportunidade de trabalho maravilhosa. Amados, nós temos um ânimo vindo dos céus que, na verdade, como é que nós podemos explicar isso? Muitas coisas o Senhor tem feito por nós. Coisas que nós não batalhamos para acontecer. Coisas que Ele colocou no nosso caminho. Ele atravessou a gente com bênção. A palavra do Senhor diz que bondade e misericórdia, né, nos perseguem. E assim também era com o povo de Israel. Só que a resposta do povo de Israel nem sempre era recíproca. Às vezes esse povo recebia amor, cuidado da parte de Deus, mas quando devolvia desobediência, devolvia afastamento. Em vez do amor de Deus provocar um ajuntamento para a presença do Senhor, o povo de Israel às vezes se distanciava. Amados, e se distanciava pelas pressões que sofria. Se distanciava pelas dificuldades, se distanciava pela pressão religiosa, ou dos deuses que estavam na terra que eles estavam habitando, ou muito deles pelos deuses que os pais deles cultuavam, e muita pressão, e alguns se distanciavam do Senhor. Essa pressão não estava só sobre o povo de Israel. Nós também temos uma pressão muito grande. Nós sofremos uma pressão, por exemplo, religiosa. Há uma perseguição que nós não podemos deixar de falar. O nosso país, apesar de ser um país com muitas religiões, há em todos os segmentos, em algum nível, uma certa intolerância. Às vezes nós não percebemos, nós achamos que a intolerância ela só acontece nas religiões de matriz africana. Isso não é verdade. Nós, como evangélico, quem é evangélico de fato, se comporta como evangélico, certamente já passou por uma situação em que foi pressionado, em que foi ridicularizado. A nossa fé, por exemplo, ela vive sendo ridicularizada. E não é só a nossa fé, mas enfim. Quantas vezes nós somos pressionados por isso? Nós somos pressionados pelas demandas do nosso tempo de competição. Na verdade, hoje em dia, né, os jovens, para entrar numa universidade, passam por uma verdadeira batalha.
né, de vestibular, faz o Enem, e ali aquela nota vai brigando com outras notas. Então, nós também passamos por muitas pressões. Agora nós passamos por uma pressão do tempo, da saúde, né? Nós estamos dentro da nossa casa, em quarentena. Quem está saindo com muito medo, sai com máscara, encontra uma pessoa querida e não pode abraçar, não pode apertar a mão. Amados, o que acontecia aqui no povo de Israel, em vários momentos, quando essa pressão se dava, o povo voltava os olhos para outro lugar que não era o Senhor. No texto que nós lemos, no capítulo 24, versículo 15 de Josué, Josué está dando uma resposta àqueles que estão à sua volta. O que Josué está falando com eles, olha, eu não sei se vocês vão olhar nesse momento para os deuses dos vossos pais ou para os deuses das pessoas que habitavam na terra que nós habitamos hoje, mas eu e minha família serviremos ao Senhor, olharemos para o Senhor. Você também pode se sentir muito seduzido pelas coisas desse mundo, pela busca da riqueza. Amados, como que muitos de nossos amigos têm se perdido nas buscas dessa vida. Quantos nesse tempo têm cedido pelo medo que vem nos assolando? Mas o nosso Senhor não é o medo. O nosso Senhor não é o governo. O nosso Senhor não é a condição de saúde. Nós servimos ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E Josué estava falando disso. Eu quero compartilhar com você algo que está vindo há algumas semanas no meu coração. 3 princípios que podem reger a família. 3 princípios que nós vemos no caráter de Deus e que, se aplicados ao contexto de família, podem nos abençoar de maneira sobrenatural. Esses 3 princípios são o valor, a fidelidade e a intimidade. Quando nós olhamos o nosso Deus, Ele está acima de todas as coisas, mas Ele nos valoriza. Nunca nos colocou no lugar de Jesus e nós nunca vamos ser iguais a Deus. Mas Deus nos valoriza com seu amor, com a sua compaixão, nos valoriza com novas oportunidades. A palavra de Deus vai dizer que aquele que verdadeiramente nos amou foi o Senhor, que entregou o seu Filho no nosso lugar. Então, olha só, amados, o Senhor demonstra o seu amor por nós, conotando valor, aplicando valor a nós, nos valorizando. Às vezes, nós estamos nos sentindo muito pequenos, mas o Senhor nos abraça e nos acolhe e nos ajuda a enxergar quem nós somos nele. Olha que interessante. Esse princípio deve ser aplicado na família. Por exemplo, a própria palavra de Deus vai dizer o quê? Para os filhos, que os filhos devem honrar os seus pais, os pais e sua mãe, para quê? Para que se prolonguem seus dias na terra. Então, valor e honra aos pais. A palavra vai dizer para os maridos valorizarem e honrarem as suas mulheres como vasos mais fracos. A palavra de Deus vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Então, valor é um princípio muito importante dentro da palavra de Deus. Tem um conferencista muito famoso chamado Silmar Coelho. Eu não sei se os mais antigos vão lembrar dele. Ele é um cara, assim, fenomenal. Hoje em dia, o material chega para a gente em vídeo. Mas nessa época chegava para a gente em DVD. Vinha uma caixinha e você comprava aquela caixinha, e aí vinha o DVD, emprestava para os familiares. E o Silmar Coelho tem uma analogia que marcou a minha vida, é mais ou menos assim. Ele fala que um homem chegou numa cidade e ele se apaixonou por uma jovem daquela cidade. E aquela jovem era a irmã mais nova de 3. E naquela cidade era costume o noivo dar um dote pela noiva, né? E aí o que ele fez? Ele chegou na casa do seu sogro e falou: sogro, qual é o dote aqui? Então o sogro falou: olha, na primeira filha, o noivo dela, mais ou menos assim, deu 2 bois por ela. Na segunda filha, o noivo dela deu 5 bois por ela. E aí ele falou assim: olha, já que essa aí é mais nova, você pode dar menos. Mas aquele homem que chegou naquela cidade estava apaixonado por aquela jovem, e aquela jovem era importante para ele. Ele falou: olha, eu vou dar 10 dos meus melhores bois por ela, porque para mim ela tem muito valor. Sabe o que isso quer dizer, amados? O que a gente ama, a gente valoriza. Para o que a gente ama, a gente confere custo. Eu estava lendo a palavra do Senhor no livro de Gênesis há um pouco tempo atrás, e tem um texto que a mulher de Abraão morre, Sara morre. E aí eles vão sepultar.
E Abraão era muito querido. Ele escolheu o lugar que ele queria sepultar a esposa dele. Os donos daquele lugar, daquele terreno, eles queriam dar o terreno para Abraão, mas Abraão não aceitou. Abraão só pegou aquele terreno por um preço justo. Sabe o que Abraão estava dizendo com isso? Que a mulher dele não valia qualquer coisa. E aí a pergunta que nos fica nessa noite é: a sua esposa vale qualquer coisa? Os seus filhos valem qualquer coisa? Os seus pais valem qualquer coisa? Ou eles valem um esforço da sua parte? Como que nós podemos aplicar o princípio de valor? Através do custo de tempo, custo de esforço. Muitas vezes nós não vamos empregar algo material, mas às vezes nós vamos nos calar quando o outro está excessivamente nervoso. Às vezes nós vamos dar uma outra chance quando este não merece. Então, há muitas formas de valorizar. É só a gente imaginar como que nós gostaríamos de ser valorizados, que nós vamos entender. Tá certo? Primeiro princípio, princípio do valor. Nós valorizamos a Deus em primeiro lugar, valorizamos depois a nossa família. Se você é casado, em primeiro lugar, você valoriza a sua esposa em primeiro lugar. E depois você valoriza os seus filhos. É assim que funciona, é assim que nós vemos na palavra do Senhor. O segundo princípio é o princípio de fidelidade. Primeiro, nós somos fiéis ao Senhor. E a nossa fidelidade ao Senhor vai transbordar para a fidelidade a quem está à nossa volta. Então, por exemplo, o casamento cristão, como ele é? Por que um casamento cristão tem muita chance de dar certo? Porque os princípios são princípios bem interessantes. Um princípio do casamento é a monogamia. O casamento cristão é monogâmico, né? A mulher só tem um esposo, né? E esse esposo só tem aquela mesma mulher. E a vontade de Deus é que eles não se separem, não se afastem. Então, o que acontece? Nós aprendemos isso em Deus. Deus é fiel, Deus não falha, Deus não muda. E nós também, amados irmãos, na nossa família, precisamos favorecer esse princípio de fidelidade. Uma fidelidade que pelos tratos que nós fazemos. Os casais, por exemplo, eles fazem um trato de ser fiéis e estar juntos até que a morte os separe. Eles fazem um trato, por exemplo, de estar juntos na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Então, amados, olha só, você está proibido de se separar. Por quê? Nós estamos agora na época da doença. E aí o que acontece? Você pode estar vivendo alguma crise em função disso. De repente você não está acostumado com o teu marido o dia todo dentro de casa. Minha irmã, você querendo arrumar a casa, você querendo ouvir seu louvor, e seu marido está ali, no sofá. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia da casa dos irmãos e da nossa casa também. Porque nós estamos vivendo coisas que nós não estávamos acostumados a viver. Seu marido estava acostumado a ir trabalhar. Olha, ele descansava quando ia trabalhar. Agora ele fica o dia todo com as crianças, fica o tempo todo vendo as coisas que precisa fazer na casa. Ele também está aprendendo a lidar com isso. E qual é o princípio que nós vamos exercer? Princípio da fidelidade. Fidelidade ao nosso trato, ao nosso combinado. Pastor, essa fala é muito para os casais, mas você sabia que o princípio da fidelidade também vale dos pais para os filhos e dos filhos para os pais? Quer ver como é que vale dos pais para os filhos? Por exemplo, nós temos uma responsabilidade legal no início da vida dos nossos filhos, porque escolhemos tê-los de alguma forma, ativo ou passivamente, né? Às vezes o filho veio numa conjuntura, veio de maneira esperada, mas teve alguma escolha de você ter o seu filho. Amado, existe um pacto de cuidado nessa relação. Você não pode deixar o seu filho para trás. Né? É muito interessante, mas pastor, isso cabe à igreja? Cabe. Porque muitas pessoas que estão na igreja hoje têm filhos de antes desse casamento que está vivendo. Tiveram filhos na juventude. Tua responsabilidade nunca acaba. Você tem alguém para cuidar, e eu vou te falar, não é só até fazer 18 ou 21. A fidelidade com os filhos, amados irmãos, vai até que eles precisem, até o final da vida. E se for pela sequência natural, vai até você morrer, você vai cuidar dos seus filhos. Minha mãe ri muito, eu falo, mãe, olha, você ainda tem responsabilidades comigo. Ela fala, não, minha responsabilidade agora é com as minhas netas. E a gente brinca muito lá em casa com isso. Mas essa é a fidelidade dos pais para com os filhos. Existe também a fidelidade dos filhos para com os pais. Por exemplo, os pais criam seus filhos a partir de princípios, né? Quando os criam em princípios bons, princípios de honestidade, princípios de retidão.
Então, a fidelidade do filho com o pai também está de cuidar dele. Às vezes você está acostumado a ser cuidado pelo seu pai e pela sua mãe. Olha, vai chegar o tempo que você vai precisar cuidar deles. Vai chegar um tempo em que eles necessitarão da sua atenção. Lá em casa eu brinco com as minhas filhas. Falo, olha, quando eu ficar bem velhinho, eu vou ficar na mão de vocês. E assim como eu troquei a fralda de vocês, certamente vocês vão trocar as minhas fraldas. Elas falam que ficam desesperadas com essa possibilidade. Mas é uma brincadeira para dizer que o nosso pacto, ele é, irmãos, em toda a família. E o último princípio que eu quero falar com você é o princípio da intimidade. Olha só, quando nós olhamos o nosso Deus, como ele age, ele é um Deus que busca relacionamento íntimo. Ele visita o seu povo, ele nos visita. Então, em primeiro lugar, nós devemos buscar a nossa intimidade pessoal com Deus. Mas, em segundo lugar, a nossa família deve praticar o princípio da intimidade familiar com Deus. Ou seja, separar momentos em que possa buscar o Senhor. Juntos, você tem buscado o Senhor com seu esposo? Você tem separado momentos para colocar a vida da sua esposa diante do Senhor, a vida dos seus filhos? Você tem reunido e não só orado pelos seus familiares, mas orado com os seus familiares? Intimidade com Deus. Quer ver um outro princípio dentro da intimidade? Intimidade com o cônjuge. Sabia que é da vontade de Deus que nós sejamos íntimos e que tenhamos uma intimidade conjugal? Às vezes os casais vão evoluindo no tempo e vão regredindo em mentalidade. Olha o que acontece. Quando nós casamos, nós somos um para o outro. Mas à medida do tempo, nós vamos ocupando outros lugares. Aquele homem que antes era um cara apaixonadíssimo, que levava presente, que era um amante, assim, um cara excelente. Amante da mulher, entendeu, irmãos? Amante de amar. Segura aí a palavra que nós estamos na retidão. Olha só. Ele se perde. A maioria dos homens, com o passar do tempo, eles passam a ser provedor do lar. E as mulheres passam a ser organizadoras do lar também, provedoras, porque hoje as mulheres estão cooperando igualmente os homens. Mas olha só o que acontece. O Senhor deseja que nós tenhamos intimidade. Alguns casais, às vezes, são fiéis no valor. Lembra lá o primeiro princípio? São fiéis na fidelidade, né? São inteiros na fidelidade, mas às vezes pecam na intimidade. Não passam um tempo conversando, não aproveitam um tempo juntos e vão deixando não detalhes, mas vão deixando fatores que são essenciais para o sucesso do casamento. E, por último, a questão dos filhos. Eu aprendi algo muito valioso há um tempo atrás. Principalmente se você tem mais de um filho. Às vezes nós valorizamos os momentos somente coletivos. Nós precisamos ter momento com toda a família. Mas só que quando você tem filhos, isso me ajuda muito com as minhas filhas. Às vezes elas precisam do pai só para elas. Então, às vezes, eu pego a minha filha mais velha e quando estava podendo sair, eu ia levava ela para tomar um açaí, para tomar um sorvete. Eu ia resolver alguma coisa, eu levava para quê? Para que eu pudesse conversar com ela, para que eu pudesse fazer coisas para ela. E assim eu faço também com a mais nova. Pego a mais nova, levo para sair sozinho, visito, às vezes ela vai dormir, eu vou lá onde ela está dormindo, vou conversar lá com ela. Então, por quê? Porque nós devemos praticar o princípio da intimidade. Deus é o nosso Pai, o Pai de todos, mas Ele se relaciona conosco individualmente. Então, 3 princípios para a família que serve ao Senhor, que escolheu servir ao Senhor. É o princípio do valor, o princípio da fidelidade e o princípio da intimidade. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Hoje o mundo pensa diferente. Você fala, pastor, isso aí é óbvio que o senhor falou. Mas na prática não é. Hoje, o que nós temos observado é que na prática o valor é o valor de si. A fidelidade é consigo mesmo. E a intimidade, irmãos, com o próximo não existe. Mas não é assim que o Senhor deseja. O que o Senhor deseja? Que nós sejamos famílias transformadas. Famílias que pareçam que são famílias cristãs.
né? De que adianta a gente ter uma fé, nós irmos uma igreja e no nosso contexto familiar, no que depende de nós, isso não transparecer. Que Deus abençoe sua vida, que no seu lar haja valor, porque Deus valoriza você, valorize o Senhor, que na sua casa haja fidelidade, porque o Senhor é fiel à sua vida, seja fiel a Ele em tudo que você faça e também aos seus, e que haja muita intimidade com Deus na sua casa, e que haja muita intimidade no seu casamento, e que haja muita intimidade no relacionamento com seus filhos, no relacionamento com seus pais. Você ligar lá, perguntar, irmãos, o que passou, passou. Nós não lidamos com as pessoas segundo o merecimento. Nós lidamos com as pessoas com a graça que o Senhor tem nos tratado. Amém? Que Deus lhe abençoe. Nós vamos orar por isso, orar por esse texto, e nós vamos encerrar como nós temos encerrado, recebendo aí a oportunidade de louvar ao Senhor com uma canção. Amém? Se você, nesse momento, nessa palavra, percebeu que você precisa melhorar em alguma coisa, valorizar mais a sua esposa, valorizar o seu esposo, valorizar os seus filhos, se o elo da fidelidade, da intimidade está quebrado, você sabe que o Senhor pode restaurar. Tudo que nós não podemos fazer, o Senhor pode fazer. Vamos orar, amados? Feche seus olhos aí e vamos clamar ao Senhor. Senhor, obrigado, Deus, por essa noite. Nós queremos, ó Pai, consagrar as nossas famílias ao Senhor. Em nome de Jesus, vem com seu bálsamo de cura, Pai, e vá curando nos lares cada família. Ó Deus, as famílias que, ó Deus, quebraram o elo do valor, famílias em que, ó Pai, os membros se desvalorizaram, os membros, ó Pai, se ofenderam, que houve, ó Deus, alguma quebra, ó Deus, no princípio, ó Deus, da fidelidade. O Senhor é poderoso, ó Deus, para trazer restauração. Em nome de Jesus, ó Pai, no elo da intimidade, ó Deus, em nome de Jesus, que as nossas famílias sejam famílias fortes, Senhor. Famílias, ó Pai, que estejam, ó Deus, tão unidas, ó Deus, tão unidas, que enfrentem qualquer dificuldade juntos. É isso que nós clamamos. Nós cremos, ó Deus, que a família é projeto do Teu coração, que os casamentos são projeto do Teu coração. Ó Pai, nós cremos, ó Pai, que o Senhor não nos deu filhos, ó Deus, para viver em inimizade com eles. Planta, Deus, um amor profundo, ó Pai, entre os pais e filhos nesse tempo, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa, ó Deus, também uma configuração que é muito comum nesse tempo. Os avós, ó Pai, que têm cuidado dos seus filhos, dos seus netos, em nome de Jesus, cuida deles, ó Pai. Os pais que cuidam dos seus filhos sozinhos, mães que cuidam dos seus filhos sozinhos. Senhor, que seja, Deus, nessa noite, ó Deus, um momento também do Teu alento a cada um que tem se esforçado, Deus, para manter a sua família. É isso que nós colocamos diante do Senhor, Pai, pedindo enriquecimento, ó Deus, espiritual, ó Deus, da Tua parte. É isso que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Senhor.
pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração uma casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa